tá mudando. Se tiver como tá mudando aí, peço pro prefeito aí que vê certinho com o jurídico e conversar depois com os motoristas para tá aí mudando esse horário, que acho que vai ser bom para todos, seria interessante aí. Obrigado. Solicita ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos. Convite para audiência pública e relatório e parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o R4 Marília, referente às contas municipais, exercício 2023. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Emenda. Contas anuais. Cumprimento dos índices constitucionais e legais. Déficit orçamentário amparado em superávit financeiro do exercício anterior. Necessidade de melhoria dos resultados do IEGM. Advertências, recomendações para aprimoramento da gestão, parecer prévio favorável. Relatório. Em exame às contas do Prefeito Municipal de Lupércio referentes ao exercício de 2023. Conclusão do laudo técnico elaborado pela fiscalização trouxe os apontamentos abaixo relacionados. A4. Fiscalizações ordenadas do período. Permanência de falhas detectadas na fiscalização ordenada. IVFO Escola em Tempo Integral. A5. Fiscalização da atuação do controle interno. Não promoveu a regulamentação do controle interno, tampouco a designação de responsabilidade e elaboração dos relatórios periódicos. Reincidência. B1. Planejamento das políticas públicas. O índice obtido indica a necessidade de promoção de ações de aperfeiçoamento nesta dimensão do IEGM. Retificação de resposta desta dimensão, evidenciando falta de fidedignidade nas informações. Constatadas ocorrências nessas dimensões do IGM, destacadas na instrução deste relatório. Atas das audiências públicas não disponibilizadas na página eletrônica, site da Prefeitura, no planejamento para elaboração orçamentária de 2025, além das audiências públicas, a Prefeitura não realizou levantamentos formais dos problemas, necessidade e deficiências do município, alto percentual de alterações orçamentárias, não houve avaliação da implementação dos programas finalísticos do PPA em relação aos seus indicadores, objetivos e metas, não foram incorporados ao plano plurianual dos planos setoriais existentes. Plano Municipal da Educação, Plano Municipal da Saúde, Plano Municipal de Saneamento Básico, Plano Municipal de Resíduos Sólidos, a LOA autorizou a abertura de créditos adicionais por decreto no percentual acima da inflação de 25%. Que indicam que o município poderá não atingir as metas propostas pela Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Reincidência. B2. Adequação fiscal das políticas públicas. O índice obtido indica a necessidade de promoção de ações de aperfeiçoamento nesta dimensão do IGM. Retificação de respostas dessa dimensão, evidenciando falta de fidedignidade das informações. Constatadas ocorrências nessa dimensão do IEGM, destacadas na instrução deste relatório. Não foi instituído procedimento de revisão do cadastro imobiliário, estabelecendo a sua periodicidade. Não revisão periódica e geral do cadastro imobiliário. O instrumento da planta genérica de valores não foi aprovada por lei. A Prefeitura não instituiu normativo que obrigue os cartórios, registros de imóveis e distribuidores às informações periodicamente de transição imobiliárias realizadas no seu território, para fins de incidências do ITBI. Os procedimentos de cobrança utilizados pela origem não estão alcançando resultados satisfatórios, que indicam que o município poderá não atingir as metas propostas pela Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
B3. Execução das políticas públicas de ensino. O índice obtido indica a necessidade de promoção de ações de aperfeiçoamento nessa dimensão do IGM. Retificação das respostas desta dimensão, evidenciando falta de fidedignidade das informações. Constatadas ocorrências nessa dimensão do IGM, destacadas na instrução deste relatório. Piso salarial mensal dos professores da creche pré-escola e ensino fundamental da rede pública municipal inferior ao mínimo nacional. A prefeitura não possuía no planejamento ações governamentais para enfrentamento do bullying nas turmas nos anos iniciais do ensino fundamental da rede pública municipal. Nenhum dos prédios escolares da rede pública municipal possuía auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, vigentes no ano de 2023. A menor parte das metas do Plano Municipal de Educação foi atingida no prazo estipulado. Não atingiu a meta dos Índices de Desenvolvimento da Educação Básica, ITDBB, para os anos iniciais de ensino fundamental na última avaliação, 2021, que indicam que o município poderá não atingir as metas propostas para a Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. B4. Execução das políticas públicas da saúde. O índice obtido indica a necessidade de promoção de ações de aperfeiçoamento nesta dimensão do IGM. Retificação das respostas desta dimensão, evidenciando falta de fidedignidade das informações. Constatadas ocorrências nesta dimensão do IGM, destacadas na instrução deste relatório. A Prefeitura não ofereceu treinamento específico sobre saúde no exercício de 2023. Os recursos financeiros municipais destinados ao Sistema Único de Saúde não foram movimentados em contas bancárias próprias. Nenhum dos 4 estabelecimentos de saúde sob gestão municipal possuía auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, vigentes em dezembro de 2023. Não havia controle de absentésimos acerca das consultas médicas da atenção básica primária na rede pública municipal. Não havia controle de absentésimos acerca dos exames laboratoriais de atenção básica primária na rede pública municipal. Sistemas informatizados para gerenciar o estoque de medicamentos não abrangem todos os itens disponibilizados, que indica que o município poderá não atingir as metas propostas pela Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Armazenamento de medicamentos em local inadequado, pequeno e com caixa dispostas no chão. B5. Execução das políticas públicas ambientais. O índice obtido indica a necessidade de promoção de ações de aperfeiçoamento nesta dimensão do IGM. Constatadas ocorrência nesta dimensão do IGM, como falta de ações e medidas de contingenciamento para os períodos de estiagem. Não houve a realização da caracterização qualitativa e quantitativa dos resíduos sólidos urbanos gerados no município. Não realizou monitoramento nem avaliações das ações e metas contidas no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Inexistência do Plano de Gerenciamento de Resíduos na construção civil. Destacadas as instruções desse relatório que indicam que o município poderá não atingir as metas propostas pela Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Necessidade de o município acompanhar os investimentos afetos à prestação de serviços de água e esgoto, visando garantir o cumprimento da meta de universalização previstas para 2033, tendo em vista o seguinte: indicadores de atendimento total de água e esgoto de 2022, respectivamente em 89,53% e 89,25%. Plano Municipal de Saneamento revisto antes da alteração do marco de saneamento.
A avaliação da Arcesp de 2021 indicava investimentos menores que os contratualmente previstos, enquanto a margem líquida foi negativa. Execução das políticas públicas de infraestrutura. Índice obtido indica a necessidade de promoção de ações de aperfeiçoamento nesta dimensão do IGM. Constatadas ocorrências nessa dimensão do IGM, destacadas na instrução deste relatório. Não realizações de ações para estimular a participação na área da defesa civil de entidades de sociedade civil, não realização de mapeamento e indicação das principais ameaças de desastres, não possuía plano de contingência municipal de prestação e defesa civil, que indica que o município poderá não atingir as metas propostas pela Agência 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Área de grande erosão que avança em direção ao perímetro urbano da cidade, trazendo risco ao patrimônio e à segurança dos munícipes e danos ao meio ambiente, decorrência da ausência de um efetivo e formal mapeamento de risco pelo município e de um planejamento inadequado e ineficaz, visto que, em princípio, era um problema notório, pois teria se iniciado em 2007. A execução das políticas públicas de tecnologia das informações. O índice obtido indica a necessidade de promoção de ações de aperfeiçoamento nesta dimensão do IGM. Retificação da resposta dessa dimensão, evidenciando falta de fidedignidade das informações. Constatadas ocorrência nesta dimensão do IGM, destacadas na instrução deste relatório, como ausência do setor de tecnologia da informação e comunicação, TCI, não elaboração de PDTEC, Plano Diretório de Tecnologia da Informação e Comunicação vigente, não disponha de política de segurança da informação instituída, não regulamentou a Lei de Acesso à Informação, nem o tratamento de dados pessoais, que indicam que o município poderá não atingir as metas propostas pela Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. C1.1. Resultado da execução orçamentária. Houve a abertura de créditos adicionais e a realização de transferências, remanejamentos e/ou transposições em percentual elevado, correspondente a 50,75% da despesa fixa inicial, o que evidencia falhas de planejamento e a desconfiguração do orçamento. Requisitos de baixa monta. Ausência de contabilização do balanço patrimonial de requisitório de baixa monta dependente de pagamento ao final do exercício. Ausência de controles eficientes dos requisitórios da baixa monta. Constatação de bloqueios judiciais e pagamentos após o vencimento. Exigência de requisitórios de baixa monta vencidos e não pagos ao fim do exercício. Demais aspectos sobre os recursos humanos. Inconsistência no quadro de pessoal informado ao sistema AUDESP. Advocacia pública exercida por cargo comissionado, havendo cargo efetivo vago no quadro de pessoal. Pagamento excessivo de horas extras. Pagamento excessivo que contumaz de horas extras por vários servidores municipais. Jornada de trabalho de vigias e motorista. Inexistências de normas, regulamentos, acordo no âmbito municipal, autorizando jornada de trabalho escalonada de vigias e motorista. Contratações de serviços de assessorias e consultorias. Contratação de assessorias e consultorias para execução de tarefas típicas de servidores da própria administração. Aplicação por determinação constitucional e legal no ensino. Ausência de saldo suficiente ao fim do exercício na conta do Fundeb, para cobrir os restos a pagar e a parcela diferida, havendo valor descoberto de R$ 10.299,15. Demais apurações sobre o Fundeb.
Conta bancária do Fundeb não é de titularidade do órgão responsável pela educação. A rede municipal não se habilitou para recebimento do VVAR. Demais informações sobre o ensino. O Conselho de Acompanhamento do Controle Social do Fundeb não supervisionou o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária anual. O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb emitiu parecer de aprovação com ressalva relativo no quarto trimestre, especificamente em relação ao descumprimento do piso salarial nacional, a Lei de Acesso à Informação e a Lei de Transparência Fiscal. Informações não atualizadas no site da Prefeitura Municipal. Falta de regulamentação da ouvidoria. Fidedignidade dos dados informados ao sistema Aldesp. Inconsistência nas informações prestadas ao sistema Aldesp e EGM. Reincidência. Respectivas de atendimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Nas análises comparativas dos quesitos de IGM dos DOCs foram constatadas inadequações às metas propostas pela Agenda 2030. Atendimento à lei orgânica, instrução e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Desatendimento à lei orgânica, às instruções e recomendações desta Casa. Após regular notificação do responsável, o Sr. Kleber Meneguzzi, a defesa ressaltou a evolução verificada na gestão municipal conforme se depreende dos indicadores utilizados, razão pela qual foi pugna pela aprovação das contas sem ressalva. Setor especializado da assessoria técnica. Ratificou os percentuais de aplicação de recursos no ensino e na saúde. No que diz respeito às políticas públicas desses setores prioritários, propôs a emissão de recomendações a prefeituras para que realize o ajuste necessário para conferir maior efetividade a essas políticas. A TJ, Econômico-Financeiro, não encontrou óbice de ordem contrábil à aprovação da matéria. Igualmente, a TJ Jurídica e a chefia manifestam-se pela emissão de parecer favorável com recomendações, notamento quanto à adoção de medidas eficazes para a melhoria contínua do índice de IPLAN e EGM, bem como a necessidade de correção dos desacertos identificados no relatório da fiscalização. Por outro lado, o Ministério Público de Contas opinou pela emissão de parecer desfavorável às aprovações das contas em razão de: 1. IEGM. Deficiência na gestão qualitativa dos recursos públicos evidenciados pela nota do IEGM geral e dos indicadores temáticos específicos em índices baixíssimos no exercício. Reincidência. 2. Item A.5. Inefetiva a atuação do sistema de controle interno com emissão de relatórios meramente formais. Reincidência. Itens B1, B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5 e B1.6. Deficiência no eixo do planejamento municipal, relevada pela manutenção do índice setorial no insatisfatório patamar C nos 4 últimos exercícios avaliados. Itens B3, B3.1.1, B3.1.5, B3.1.6, B3.1.7. Deficiência na gestão de ensino municipal, revelada pela manutenção dos índices setoriais com patamar C, além dos problemas no fluxo no aprendizado. Reincidência. 5. Item B3.1.4. Déficit de vagas em creche. Reincidência. 6. Itens B4, B4.1.1, B4.1.2, B4.1.3. Deficiências
na gestão da saúde municipal, indicada pela manutenção do índice no patamar C, procedimentos, consultas e exames com espera superior a 12 meses e baixo percentual de cobertura vacinal, reincidência. 7. Itens C1.7 e C1.7.1. Falta de pagamento de obrigações municipais, referente aos encargos e acordos de parcelamento junto ao RPPS, onerando os cofres da Prefeitura. 7. Item C1.7.3. Incompatibilidade do plano de equacionamento do déficit atuarial do RPPS com a capacidade orçamentária do município. 9. Item C1.10. Nomeação de servidores para cargos comissionários sem características, direção, chefia e assessoramento. E 10. Item C1.10.2 e item C1.10.4. Pagamento de remunerações acima do teto para dentistas e médicos em ofensa ao artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. Servidores ativos do quadro permanente da Prefeitura com mais de 75 anos de idade em afronta ao artigo 40, inciso 2º da Constituição Federal. E 11, item D1.3. Descumprimento das condicionalidades legais para habilitar-se a receber a complementação VAR no próximo exercício. Propôs ainda a emissão de recomendações. Destaque dos 3 últimos exercícios. 2020, parecer favorável. 2021, parecer desfavorável. 2020, parecer desfavorável. Este é o relatório. Voto. Região administrativa, Marília. População, 3.981 habitantes. PIB per capita capital, R$ 21.340,47. Aplicação na saúde, 24,45. Referência 15. Aplicação no ensino. Situação, tá? 34,70. Referência 25. Fundeb. Situação. 99,44% e a referência de 90% a 100%. Fundeb, parcela diferida, aplicada, 30/4, exercício seguinte. Pessoal da educação básica, 81,73%, referência 70%. Despesa com pessoal, 43,81%, referência 54%. Transferências ao legislativo, em ordem. Execução orçamentária, déficit de 17,23%, que corresponde a R$ 5.212.252,93, totalmente amparado. Resultado financeiro, superávit de R$ 939.255,11. Precatórios e requisitórios de pequeno valor, em ordem. Encargos sociais, em ordem. Sobre a ótica da responsabilidade na gestão fiscal, apregoada pelo artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o município registrou déficit orçamentário de R$ 5.155.032,35, correspondente a 17,23%, totalmente amparado no superávit financeiro do exercício anterior de R$ 6.094.287,46, mantendo resultado financeiro positivo no período em apreço de R$ 939.255,11, com consequente disponibilidade para a cobertura total das obrigações de curto prazo. Neste contexto, verifica-se que a abertura de créditos adicionais e a realização de transferências, remanejamentos e/ou transposições em quantia de R$ 14.828.101,23
equivalente a 50,75% da despesa fixa inicial, não prejudicou o equilíbrio das contas. Contudo, recomendou à origem que evite esforços no sentimento de gerar resultados orçamentários positivos no exercício subsequentes, de modo a garantir a manutenção da rigidez financeira na gestão municipal, bem como busca elaborar o conceito obtido no e-fiscal e EGM, C+, em fase de adequação. Além disso, encaminha-se recomendações à origem para que, doravante, aperfeiçoe seu planejamento orçamentário nos termos do artigo 29 e 30 da Lei Federal nº 4.320, 64, combinados com o artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e reduz o volume de alterações do orçamento, em observância ao comunicado SDG número 32, 2015. As despesas com pessoal e reflexo: 11.919.219,09 atingiram 41,81% da receita corrente líquida, abaixo do limite de 54% previsto na alienada B do inciso 3 do artigo 20 da Lei Complementar número 101/00. Relativamente aos limites e condicionantes prescritos à remuneração dos agentes políticos, não se constatou irregularidade nos pagamentos efetuados, tampouco nas entregas de declarações de bens pelos agentes políticos. Perdão. Os repasses à Câmara obedeceram aos limites de 7% estabelecidos no artigo 29A, parágrafo 1º, inciso 1º da Constituição Federal. A administração municipal não promoveu a regulamentação do controle interno, tampouco a designação de responsabilidade e, por consequente, não houve a emissão de relatórios periódicos, em desconformidade com os preceitos do artigo 31, 70 e 74 da Constituição Federal e do artigo 38, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual número 709, de 14 de janeiro de 93, além de descumprir o disposto nas instruções vigentes. Tudo, mesmo em diante das recomendações constantes nos votos das contas de vários exercícios, 2015, 16, 17 e 19, o que demonstra reincidência de irregularidade, bem como de determinação no ano de 2018 e de um dos motivos que ensejou a emissão de parecer desfavoráveis à conta do exercício de 2020. Não houve adoção de providências pela administração municipal, caracterizando como descrito no relatório do exercício anterior, contumaz omissão em regulamentar e implantar efetivamente o controle interno no órgão. Neste contexto, expressa-se severa e derradeira determinação à origem para que o regulamento e controle interno nomeie servidor efetivo para responder pela controladoria e assegure-se da emissão de relatórios periódicos sob pena de emissão de parecer desfavorável aos demonstrativos futuros. Os encargos sociais incidentes no período foram recolhidos e a municipalidade não possuía acordos de parcelamento de débitos na espécie. Senhor secretário, questão de ordem. Senhor vice-presidente, peço que o senhor reassuma a mesa. Serviço na secretaria da casa. Houve quitação da dívida judicial, seguindo a sistemática estabelecida pelo regime especial, bem como a adequada inscrição dessas obrigações no balanço patrimonial. Quanto aos requisitórios de baixa monta, a ocorrência de inadimplementos e decorrentes bloqueios judiciais reclama a emissão de severa advertência à origem para que promova a quitação tempestiva dessas requisições. Constatou-se aporte no ensino equivalente a 34,7% da receita resultante de impostos, bem como utilização da
integralidade do montante advindo do Fundeb, como previsto no artigo 25, capítulo e parágrafo 3º da Lei Federal nº 14.113 de 2020, destinando-se 81,73% dos recursos do fundo à remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, de acordo, portanto, com o disposto nos artigos 112 a 11 na Constituição Federal e 26 da Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Porém, o adequado investimento no ensino não se traduz na nota obtida pelo município no EDUC do IGM, C, baixo nível de adequação, repetindo resultados insatisfatórios obtidos nos períodos antecedentes, de 2020 a 2022, C, baixo nível de adequação. Sendo assim, advirto severamente a origem para que adote medidas corretivas, sobretudo no que concerne aos seguintes desacertos. O piso salarial mensal dos professores da creche, pré-escola e ensino fundamental da rede pública municipal, no importe de R$ 9.999,45, na proporção de 40 horas semanais, era inferior ao mínimo nacional que, em 2023, foi de R$ 4.420,55. Isso vai de encontro com a meta 18 do Plano Nacional de Educação, PNE. A Prefeitura não possuía no planejamento ações governamentais para enfrentamento ao bullying nas turmas dos anos iniciais do ensino fundamental da rede pública municipal, o que vai de encontro ao previsto na Lei nº 13.185, de 6 de novembro de 2005, e no inciso 9º do artigo 12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Nenhum dos prédios escolares, estabelecimentos de ensino, existentes na rede pública municipal possuía auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, vigente no ano de 2023. Ressalta-se que o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros é o documento emitido pelo Corpo de Bombeiros certificando que a edificação atende a um conjunto de medidas estruturais, técnicas e organizacionais de prevenção e combate contra incêndios e pânico. As instalações da creche Aristide da Unicamp não estavam em boas condições estruturais. Em uma nova visita realizada em abril de 2024, constatou-se que algumas das falhas anotadas não haviam sido regularizadas, tais como trincas nas paredes de sala de aula, berçário, encanamento de gás de cozinha exposto sem proteção em local de circulação das crianças e abertura no teto forro dos banheiros em local destinado à luminária. Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb não supervisionou o censo escolar anual nem a elaboração das propostas orçamentárias anual. Ao segmento da saúde direcionaram-se 23,83% das receitas de impostos, superando-se os mínimos estabelecidos pelo artigo 7º da Lei Complementar Federal nº 141 de 2012. O cumprimento do piso não se refere na qualificação obtida no e-saúde, nota C+, em fase de adequação. Contudo, verificou-se evolução com resolução ao conceito obtido no período antecedente, 2022, C, baixo nível de adequação. Neste contexto, recomendo ao Executivo que continue aprimorando as políticas públicas do setor, sobretudo no que concerne aos seguintes aspectos. A Prefeitura não ofereceu treinamento específico sobre saúde no exercício de 2023. Um processo de capacitação técnica dos profissionais municipais na área da saúde, bem como dos membros do Conselho Municipal, de forma contínua e permanente, é necessário para a melhoria do atendimento da população e para um maior envolvimento e comprometimento de todos os profissionais envolvidos, refletindo em mais qualidade e eficiência na prestação dos serviços públicos de saúde.
Os recursos financeiros municipais destinados ao Sistema Único de Saúde não foram movimentados em contas bancárias próprias, o que contraria o disposto no artigo 33 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Nenhum dos 4 estabelecimentos de saúde sob gestão municipal possuía auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, vigente em dezembro de 2023. O auto de vistoria do Corpo de Bombeiros é essencial para assegurar que a edificação observe as medidas de segurança necessárias à prevenção e combate ao incêndio, visando a incolumidade física das pessoas e a proteção do patrimônio. Não havia controle de absentésimos na consulta médica da atenção básica primária na rede pública municipal. A falta de controle compromete a eficiência do serviço de saúde, pois as faltas injustificadas de pacientes sem qualquer comunicação prévia em consultas agendadas prejudicam os demais cidadãos que necessitam do serviço. Não havia controle absentésimos nos exames laboratoriais da atenção básica primária na rede pública municipal. A falta de controle compromete a eficiência do serviço de saúde, pois as faltas injustificadas de pacientes sem qualquer comunicação prévia em exames agendados prejudicam os demais cidadãos que necessitam dos serviços. Embora o município utilize sistemas informatizados para gerenciar o estoque de medicamentos, a ferramenta não abrange todos os itens disponibilizados e o armazenamento na farmácia era inadequado. O relatório anual de gestão não foi disponibilizado ao Conselho Municipal de Saúde até o dia 30 de março de 2024 e o Conselho não deliberou sobre sua aprovação. Ademais, o desempenho do município quanto à qualidade geral dos gastos em investimentos públicos aferidos pelo IEGM, baixo nível de adequação, tem se mantido no mais baixo patamar dos 4 últimos exercícios fiscais. Tal fragilidade confirma-se por meio das notas baixo nível de adequação, atribuídas ao IAMBIEM, Cidade, IGOV-TI e C+, em fase de adequação, conferida ao I-Planejamento. Neste contexto, necessário lembrar que não compete à administração cumprir tão somente as obrigações formais de direcionamento de recursos. Com efeito, o gestor também deve pautar sua atuação no princípio da eficiência, debruçando-se sobre o caráter finalístico dos gastos, notadamente no que se refere à implementação efetiva de direitos fundamentais e das políticas públicas que lhe amparam. Feitas essas considerações, tendo em conta as justificativas trazidas no contraditório, fica o Executivo severamente advertido e revisar e corrigir as improbidades apuradas em cada índice do IGM, valendo-se dos apontamentos indicados no relatório da fiscalização, seja em inspeção ordinárias, seja em ordinárias. Seja em inspeções ordinárias, seja em ordenadas, como guia às providências regulatórias e implantadas, canalizando esforços para aumentar as notas obtidas e, consequentemente, possibilitar a concretização das metas da Agenda 2030 da ONU. Ante o exposto, voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas do prefeito de Lupércio, relativas ao exercício de 2023, nos termos do artigo 2, inciso 3º, da Lei Complementar nº 709/93 e do artigo 56, inciso 2º do Regimento Interno. Não obstante, determinação, advertências e recomendações serão transmitidas ao Executivo na seguinte conformidade. Regulamente o controle interno, no meio servidor efetivo para responder pela controladoria e assegure-se da emissão de relatórios periódicos sob pena de emissão de parecer desfavorável aos demonstrativos futuros. Efetue o pagamento
tempestivo dos requisitórios de baixa monta, evitando a ocorrência de bloqueios judiciais. Aprimore o ensino, corrigindo as impropriedades indicadas no IGM. Corrija as falhas apontadas no âmbito da fiscalização ordenada, escola em tempo integral. Adeque-se às condicionalidades para habitação à complementação VAR, assegurando o padrão mínimo de qualidade constitucionalmente exigido e o cumprimento das metas de Plano Municipal de Educação. Adote medidas para reduzir a concessão habitual de horas extras, garantindo que seu pagamento ocorra apenas em situações excepcionais e urgentes, evitando impactos financeiros indevidos ao erário municipal. Regularize a jornada de trabalho dos cargos de vigia e motorista na área da saúde, editando norma municipal que autorize a Escola 12/36 ou adequando-a aos artigos 59, 59A e 61 da CLT, bem como ao artigo 7º do inciso 13º da Constituição Federal. Reduza as contratações de assessoria e consultoria para atividades executiva por servidores municipais, investindo na capacitação interna. Assegure saldo financeiro suficiente na conta vinculada ao Fundeb para cumprir restos a pagar e a parcela diferida. Garanta que a conta do Fundeb seja de titularidade do órgão responsável pela educação, Fundo Municipal ou Secretaria da Educação, em conformidade com o artigo 69, parágrafo 5º, inciso 5º, parágrafo 5º da Lei 9.394/1994 e artigo 21, parágrafo 7º da Lei 14.113 de 2020. Envide esforços no sentimento de gerar resultados orçamentários positivos no exercício subsequentes, de modo a garantir a manutenção da rigidez financeira na gestão municipal. Aperfeiçoe seu planejamento orçamentário, nos termos dos artigos 29 e 30 da Lei Federal nº 14.320/64, combinado com o artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e reduz o volume de alterações do orçamento em observância ao comunicado SDG número 32/2015. Atenda às normas de transparência vigentes. Cumpra a lei orgânica, as instruções e as recomendações deste Tribunal de Contas e encaminhe tempestivamente os documentos exigidos pelo sistema Aldesp. Arquivem-se eventuais expedientes eletrônicos referenciados, ficando desde já autorizada a idêntica medida quanto aos autos principais, tão logo exauradas as competências constitucionais deste tribunal. Parecer. Emenda. Contas anuais, cumprimento dos índices constitucionais e legais, déficit orçamentário amparado pelo superávit financeiro do exercício anterior, necessidade de melhoria dos resultados do IGM, advertências, recomendações para aprimoramento da gestão, parecer prévio favorável. Aplicações no ensino, 34,7%. Despesas com Fundeb, 94,44%. Magistério, Fundeb, 81,73%. Despesas com pessoal, 43,81%. Aplicação na saúde, 24,45%. Déficit orçamentário de 17,23%. Acolhem da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão realizada em 15 de abril de 2025, pelo voto do conselheiro substituto, auditor Sami Warmer, relator, e dos conselheiros Renato Martins Costa, presidente, e Dimas Ramalho, nos termos do artigo 2º, inciso 2, da Lei Complementar nº 709 de 93 e do artigo 56, inciso 2º do Regimento Interno, decidiu emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas do prefeito de Lupércio, relativas ao exercício de 2023, nos termos do artigo 2, inciso 2,
da Lei Complementar número 709 de 93 e do artigo 56, inciso 2 do Regimento Interno, sem embargo da determinação, advertência e recomendações consignadas no voto do relator. Certificado o trânsito em julgamento da presente decisão e cumprida todas as providências cabíveis, fica determinado o arquivamento dos autos, inclusive de expedientes eventuais referenciados ao processo principal. Presente na sessão o procurador do Ministério Público de Contas, João Paulo Giordano Fontes. O processo eletrônico ficará disponível aos interesses para vista independentemente de requerimento, mediante cadastro no sistema. Publique-se, Sala das Sessões, 15 de abril de 2025, Renato Martins Costa, presidente, Sami Berman, relator. Encaminha as contas municipais, exercício 2023, assessoria jurídica e a Comissão de Finanças e Orçamento para apreciação e emissão de pareceres pelo prazo regimental de 30 dias, bem como fica à disposição da população pelo prazo de 60 dias. Tendo em vista que todos responderam à primeira chamada se fazem presentes, dispensa a segunda chamada. Passa a palavra livre aos senhores vereadores, os quais serão chamados pelo senhor secretário. Aparecido Rodrigues da Silva. Boa noite mais uma vez a todos. Boa noite. Quero dar os parabéns ao prefeito as contas de 2023, mais uma vez aprovada, né? 2022 e 2023. Parabéns ao prefeito Kleber Meneguzzi. Obrigado. Douglas de Souza Jorge. Fabiana Aparecida Povos da Silva. Francisco Gabriel Silvério Colombo. Boa noite a todos. Vou tentar ser breve, porque hoje eu já li bastante. Então, gostaria de deixar aqui já, como fiz no Dia das Mães, deixar também a minha mensagem de Dia dos Pais, dar um Feliz Dia dos Pais àqueles que estão presentes e só deixar uma mensagem mais curta. Então, celebramos nesse dia que se passou, mais que um laço de sangue. Celebramos também o poder do exemplo, do afeto e da construção de um legado que transforma vidas. Que neste dia, né, e nesse ano, possamos honrar aqueles que, com coragem e generosidade, abrem caminhos para que outros possam seguir com mais segurança e propósito de vida. Então, Feliz Dia dos Pais a quem nos assiste aí. Gostaria também de parabenizar o Gabriel e lembrar aqui que também a nossa fonoaudióloga ali atendendo no local inapropriado, então é difícil atender num banheiro, a gente pensando que tem tantas salas sendo construídas aí, temos um centro de múltiplo uso, sei que também a nossa creche ainda não foi adequada, as crianças ficaram para voltar agora nesse 1º de agosto para a escola, para sua escola, né, que não foi o que aconteceu, bem como o nosso ginásio também, que ficou de ser entregue no final do ano, também agora não aconteceu e está passando por uma repintura. Então, se passaram 8 meses e até agora o ginásio ainda continua sendo pintado porque ele não está adequado. Gostaria também de ressaltar aqui do laudo do parecer do Tribunal de Contas, que imagino, 2023 inteiro as nossas crianças em um prédio que não foi liberado pelo Corpo de Bombeiros. Então, onde está aqui o nosso controle junto das crianças e a nossa preocupação. E gostaria de falar também da doutora Giovana, sendo que alguns também já me procuraram, concordo com a moção que o presidente fez aqui em questão dela, justamente porque algumas pessoas me procuraram e falaram que havia muito tempo tentando controlar o medicamento, ela conseguiu controlar e que o atendimento também era muito bom, que ela era muito bem atenciosa. Não fui atendido pela doutora, mas também fica aqui a minha indignação e saber o motivo. Como a gente sabe, todo mundo aqui tem um motivo para ser mandado embora, ainda mais um servidor público, então que a gente saiba porque realmente aconteceu isso.
Pode ser que, por conta dela ser uma profissional, fica chato falar, mas é difícil a gente pensar que alguém que a população vem abraçando aí ao longo desse tempo seja mandado embora e ninguém saiba o motivo. E também já gostaria de parabenizar tanto o Cauã quanto o João também, da questão da autoescola, que a gente sabe que é importante para o município, e querendo ou não, a gente sabe da dificuldade de ir para Marília. Não é fácil pegar uma BR, se locomover até Marília para fazer um exame de trânsito. Então, assim, seria mais fácil se a gente tivesse habilitação, né, para ir a Marília do que depender de ônibus. Mas como a gente ainda está tirando, acho que seria mais justo a gente manter aqui dentro de Lupercio, porque a gente sabe, não é fácil para a gente ir para lá, como também é bem mais fácil poder vir aqui e fazer essa avaliação. Então, assim, você precisa de uma adequação, então vamos junto com a prefeitura, porque daí a gente consegue manter isso aqui, que é importante para os munícipes aqui presentes. Obrigado. Gabriel Henrique Costa dos Santos. Obrigado pelas suas considerações, vereador Francisco, na qual cumprimento a mesa diretora, vereadores, vereadoras, munícipes que aqui se fazem presentes, funcionários dessa Casa Legislativa. Agradecer a presença do ilustre assessor do Walter Walsh, nosso grande amigo Walter Walsh, o senhor Alberto. Obrigado, senhor Alberto, pela sua presença na nossa sessão. As portas estão sempre abertas para o senhor. Quero acompanhar você que nos acompanha, quero cumprimentar você que nos acompanha do conforto do seu lar. E eu quero enfatizar um problema que eu presenciei durante o recesso dessa Casa de Leis, no qual visitei a Secretaria da Educação daqui do município de Lupercio, onde o senhor secretário trabalha. E é importante ressaltar, acima de tudo, os princípios da nossa democracia. Afinal de contas, nós somos um país democrático, mas um vereador que vai na tribuna para parabenizar o prefeito é porque ele não está exercendo de fato as competências privativas de um vereador. Porque afinal de contas, quando nós saímos do conforto dessa casa e vamos fiscalizar o que de fato está acontecendo no nosso município, é totalmente precário e alarmante. As contas foram aprovadas, mas você vê que são inúmeras e inúmeras páginas com problemas pedindo reincidência e tudo mais. Eu estive na Secretaria de Educação do município e vi o desrespeito que o senhor prefeito tem com a fonoaudióloga, uma profissional que estudou por anos numa faculdade, para poder ter uma sala em um banheiro adaptado. Isso é, no mínimo, preocupante e alarmante. E eu estou aqui não para parabenizar o prefeito, mas eu estou aqui pela voz do povo. Afinal de contas, nós precisamos respeitar o funcionário público e nós precisamos respeitar também os munícipes de Lupercio e os munícipes de Santa Terezinha. Afinal de contas, um profissional atender em um banheiro adaptado é, no mínimo, preocupante. É preciso sair do conforto dessa casa e fiscalizar o que está acontecendo lá fora. Inclusive, também venho aqui para falar sobre a situação da médica aqui do nosso município. Quando vem uma médica boa, que atende, assim como o nosso vereador falou, que coloca o paciente acima de tudo, que traz exames, que se preocupa, que faz aquilo que um profissional tem que fazer. É no caso da médica. Eu não falo aqui sozinho, eu falo com o meu grupo que hoje nós temos aqui, o João Paulo, o Silvio, o Douglas e o Francisco, e também falo com mais de 400 assinaturas de um baixo assinado que pessoas, munícipes, preocupados com a sua saúde, com o seu bem-estar, e venho aqui. Então não venho sozinho, eu venho aqui com mais de 400 pessoas nos apoiando e pedindo para que o prefeito atenda às necessidades da população, para que o prefeito olhe para o povo, e não para o próprio umbigo. Afinal de contas, um gestor público, um vereador, um prefeito, um deputado, está para trabalhar pelo povo. Somos nós que pagamos aqui os nossos próprios salários. Afinal de contas, o povo paga o nosso salário. Então nós temos que, no mínimo, respeitar os interesses da população. Obrigado. João Paulo da Silva Ferreira. João Pedro dos Santos de Freitas. Cauã Seschini Kemp. Silvio Simões de Oliveira. Boa noite, mais uma vez. Eu também queria aqui deixar meus comentários, né, sobre a doutora ser dispensada, porque ela já não foi a primeira, foi ali
desde o tempo ali do Dr. Lucas, acho que 2023, 2024. É um doutor ali que atendia bem a população, veio trabalhar aqui no PERS, gostou, foi dispensado também. Ele nem sabe por quê, até chorou o dia que foi dispensado. Tanto que ele estava gostando de trabalhar aqui. E a gente vê tantos médicos que veio por aqui no posto de saúde trabalhar, que não ficou, só ficou um dia. Nós trabalhamos lá dentro, que a ambulância, né, não chegou nem a conhecer o médico, nem viu. O outro ficou uma semana, o outro um mês. Então agora que não, o doutor André, tem que dar os parabéns para ele. Quanto tempo que ele não está aqui? Está em Santa Teresa, no distrito. Conhece o pessoal, faz visita nas casas. Então aqui é diferente da cidade grande. Agora aí que está a doutora Giovana trabalhando, atendendo bem a população. Sábado agora, dentro do Avenidão, pessoa do mercado, pessoa veio falar para mim, porque nós não conversa com o prefeito, para a doutora voltar. Depende do prefeito, né? Veio assinado, o pessoal assinou. Então, acho que depende aí do prefeito pensar que agora foi uma doutora aí que tratou bem a população, pediu o exame que precisava aí, que a pessoa estava há muito tempo aí tomando remédio, até remédio errado. A pessoa que conversou comigo, ela descobriu aí o problema que a pessoa estava, né? Tá se tratando, tá bem a pessoa hoje, problema grave de saúde. A pessoa falou, agora, como que ela vai fazer sem a doutora? Mas nós está aí, né? Estamos lutando. Vamos ver se o prefeito Kreber Meneguzzi aí possa atendendo a população, contratando a doutora de volta. Porque, como eu falei, não é que nem a cidade grande, né? Que o doutor só fica ali no hospital. Aqui o doutor ou a doutora vai na casa fazer visita. Então ele conhece a pessoa. A pessoa chega no posto de saúde, quando o médico, a médica está aqui há bastante tempo, já sabe ali mais ou menos o que a pessoa está precisando ali quando chega. Agora não, fica um médico cada semana, um cada mês, então é complicado, né? Então peça que o prefeito aí atenda a população, possa estar contratando a doutora de volta aí. Comunico que a próxima sessão ordinária será realizada na data 26 de agosto de 2025, às 19 horas. Sobre a proteção de Deus, declaro encerrada esta sessão. 12ª sessão extraordinária. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Aparecido Rodrigues da Silva. Douglas de Souza Jorge. Fabiana Aparecida Póvoas da Silva. Francisco Gabriel Silvério Colombo, presente. Gabriel Henrique Costa dos Santos. Presente. João Paulo da Silva Ferreira. João Pedro dos Santos de Freitas. Cauã Seschini Kemp. Silvio Simões de Oliveira. Todos presentes, senhor presidente. Havendo número regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão. A convocação para esta sessão extraordinária ocorreu durante a 11ª sessão ordinária, realizada nesta mesma data. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos pareceres referentes aos projetos de lei números 44, 45 e 46 de 2025. Parecer jurídico. Projetos de lei número 44, 45 e 46 de 2025. Da exposição de matéria e exame. Consulta-me o senhor Gabriel Henrique Costa dos Santos, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Lupercio, sobre a legalidade e constitucionalidade dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 44, 45 e 46 de 2025. A Constituição Federal, em artigo que trata da suplementação orçamentária, mais especificamente do artigo 167, parágrafo inciso 5º, prescreve que são vetados a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. À vista as vedações impostas pela Constituição Federal, podemos observar que, diante da busca de autorização legislativa, os presentes projetos de lei atendem a preceito constitucional.
Desta feita, diante das considerações acima destacadas, primordialmente pela correta observação a preceito constitucional, ou seja, pela adequação da norma legislativa utilizadas, somos pela correção formal da propositura dos presentes projetos de lei que visam a abertura de crédito adicional especial. Vislumbramos também a correta iniciativa dos projetos, ou seja, o senhor prefeito municipal, chefe do Executivo Municipal de Lupércio. Portanto, após a análise, manifesto-me pela legalidade dos projetos de lei, bem como pelas admissibilidades por estarem estritamente de acordo com as prerrogativas constitucionais, regimentais e da lei orgânica municipal, cabendo deste modo ao egrégio plenário decidir sempre de maneira sábia e soberana até a decisão final. Sem mais para justificar, este é o parecer Lupércio, 11 de agosto de 2025, Dr. Juliano Quito Ferreira, Procurador Jurídico. Parecer número 14 de 2025. Analisamos os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 44, 45 e 46 de 2025. Estando em conformidade com a legislação vigente, acompanhamos o parecer jurídico e decidimos emitir parecer favorável e que se leve à discussão e votação os projetos de lei número 44, 45 e 46 de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, deixando para o plenário o mérito da questão. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 11 de agosto de 2025. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, João Paulo da Silva Ferreira, presidente, Douglas de Souza Jorge, membro, Cauã Seschini Kemp, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Francisco Gabriel Silvério Colombo, presidente, Silvio Simões de Oliveira, membro, Aparecido Rodrigues da Silva, membro. Em discussão, projeto de lei número 44 de 2025. Em votação, projeto de lei número 44 de 2025. Favoráveis sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei número 45. Posso ir lá? Por favor, fique à vontade. Pode ser que seja um erro meu, mas só sobre esse projeto. Eu gostaria de entender ele na seguinte forma. O projeto ele libera o valor de 49.403 para pagamento, resumindo, para contribuição da iluminação pública. Só que ele tira também 49.403 da iluminação pública. E a gente sabe que aqui em Lupércio a iluminação pública ainda não foi efetiva. Então, no começo do ano, a gente abriu um crédito adicional, se eu não me engano foi isso, que a gente tem a documentação aqui, para fazer a troca da iluminação pública de Lupércio. Ok. E agora vamos mais abrir um crédito adicional, ok, de R$ 49.403 para continuar fazendo manutenção da iluminação pública. Só que a iluminação pública do município ainda não foi trocada. Então fica aqui uma certa dúvida aí. Tipo, beleza, foi feita manutenção, material de consumo, mas se a iluminação pública ainda não foi trocada, então fica aqui a questão. O que a gente está gastando, sendo que a gente já autorizou a abertura de crédito para que seja feita a troca? Continua a discussão. Em votação, projeto de lei número 45. Favoráveis sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei número 46 de 2025. Em votação, projeto de lei número 46 de 2025. Favoráveis sentados, contrários se levantem. Aprovado. Solicita a Secretaria da Casa que despache em conformidade com o regimento interno. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada esta sessão.